Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Gislene. Esse canal aqui é para que nós possamos conversar sobre os sons das plantas, sobre os benefícios das plantas e também para que eu possa ensinar para vocês duas terapias que me fazem muito feliz hoje, que é a minha fonte de renda, que são os terrários e os coquedamas. Hoje eu tenho uns coquedamas aqui conosco também. E numa aula anterior, eu comentei com vocês que um dos benefícios que eu via que eu fazia em benefício da natureza era o reaproveitamento de vidros. Então, aqui eu trouxe um terrário, trouxe um vidro para a gente construir esse terrário. Ele era uma garrafa de bebida, não me recordo o nome, mas eu tiro o rótulo, faço a limpeza com cloro, deixo de molho na água com cloro. Depois fica uma linda garrafa para a gente reaproveitar e dar uma nova vida para essa garrafa. Então, aqui hoje eu vou fazer o terrário aqui com vocês. E qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Aproveita, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, para que toda vez que eu poste algum vídeo, vocês possam saber desse vídeo, né? Então, eu espero que vocês gostem e que vocês construam o terrário de vocês aí também. Já peço desculpa de antemão o reflexo da lâmpada aqui no óculos. Eu faço a gravação sem óculos, mas aqui para fazer o terrário não dá. Então, já peço a desculpa pela bolinha aqui, mas faz parte, um dos processos para eu conseguir enxergar o que eu tô fazendo. Como eu comentei anteriormente com vocês, o terrário, ele é um sistema que vai ficar fechado e que as plantas ficam vivas ali dentro, né? Então, ele é um mini ecossistema em que a gente faz toda a confecção dele com produtos de boa qualidade, produtos de aquário, porque agridem menos as plantas que estão aqui dentro, e também com os nossos materiais totalmente limpo. Então, todos os materiais que eu citei na aula passada, todos esses materiais aqui, quando eu termino, eu limpo eles com álcool. Então, estão todos esterilizados, todos limpinhos para a gente fazer e não levar nenhum contaminante ali dentro, certo? A terra, sempre eu deixo ela fechadinha, sempre trabalho com ela fechada, para que não corra risco de nenhum bichinho entrar aqui. Às vezes um mosquitinho parar ali, né? Nessa terra, fazer um cocôzinho, soltar ali uma larvinha. Então, assim, corre o menos risco possível. Outra coisa que eu reaproveito, que é muito importante, então, quando eu uso as fitônias, quando elas terminam, então, a terra que fica aqui das fitônias, eu reaproveito. Então, eu coloco ela aqui, eu reutilizo. Então, vocês podem também fazer essa contribuição aí no terrário de vocês. Como esse terrário é muito grande, eu vou juntando as ferramentas, ó. Aqui eu fiz de um lado o pincel e de outro lado o meu batedorzinho, para eu poder conseguir entrar lá dentro. Porque com ele normal eu não consigo ter essa amplitude.
A gente vai dando um jeito. Uma ferramenta da NASA que eu uso, não nesse vidro aqui, mas foram exemplos em vidros assim, aonde quando eu desço com o pincel eu não alcanço dos lados. É essa ferramenta aqui, ó. É o palito, né? O hashi, que eu quebrei a ponta, coloquei aqui um durex e ó. Aí eu consigo entrar e empurrar aquilo que eu preciso ali dentro, né? Então, por isso que eu disse, o terrário é simples, é fácil, com materiais que você tem aí na sua casa, você consegue iniciar. Não precisa ter super materiais para você começar aí na sua casa. Vocês lembram de duas teorias que nós colocamos na aula passada? De que sobre os terrários? Eles precisam, né? Eles são fechados, então sempre vão estar fechados e não podem tomar sol. Isso mesmo, não pode tomar sol. Então eu falei teorias, mas não é bem uma teoria, né? São duas verdades sobre os terrários. Então, eles vão ser sempre fechados, porque aberto são mini jardins, né? Sempre aberto são mini jardins. E os terrários sempre fechados. Sempre fechados. É lá dentro que acontece a troca de gases, a fotossíntese, é lá dentro que vai acontecendo todo o processo. Essa parte que a gente está montando aqui é uma parte decorativa. Então, ela não é, eu não preciso fazer camada de drenagem, não precisa nada, porque ela é decorativa. Não se faz drenagem aqui dentro, né? Mesmo porque a quantidade que se põe aqui dentro de água é muito pequena. Ficou comprido esse caninho, né? Mas precisa ser assim, senão eu não chego no fundo do vidro. Essa areia que eu tô usando aqui é areia de construção, areia fina, peneirada, e aí o que sobra do que passa na peneira, faz uma parte mais grossinha. Essa camada mais grossinha, eu não jogo fora também não, eu reaproveito. Ela é a parte de baixo aqui do terrário, ó. Aí fica a parte mais fininha aqui para eu fazer os acabamentos. E a parte mais grossa, que sai da peneira mais grossa, eu reutilizo também para colocar na parte de baixo do terrário. O quanto menos eu conseguir não jogar fora, né? Fazer lixo. Então, eu tento reaproveitar tudo
em todos os processos, seja ele na hora do vidro, na escolha do vidro, na escolha daqui das areias que eu vou fazer. A areia também é bem importante deixar bem fechadinha, para que não tenha nenhum problema. Agora a gente coloca carvão, né? Como eu comentei com vocês na aula passada, o carvão ele é essencial aqui para que não prolongue, não tire fungo, não cresçam bactérias. Então, o carvão é essencial aqui. E é o carvão de churrasco, antes do churrasco, né? Como já conversei com vocês, antes do churrasco. Vou colocando com paciência a terra. A terra é a terra normal, aquela terra adubada que a gente encontra em floricultura, em gardens. Eu só vou usar um substrato específico, por um exemplo, se plantar uma orquídea, aí você vai usar um substrato específico, substrato que vem ali junto com a orquídea, né? Ou, por exemplo, se for plantar aqui uma samambaia havaiana, aí você vai pôr um pouquinho mais. O substrato que a gente usa aqui, ele vai ser sempre o substrato que a planta precisa. Então, no caso, como aqui nesse daqui eu vou usar só musgo e fitônias, então a terra adubada de boa qualidade, tampadinha, é essencial, não preciso de mais do que isso. Sempre bom escolher a frente do meu terrário. Eu sempre procuro no vidro, onde tem menos imperfeição nesse vidro, e é ali que eu escolho a frente do meu terrário. No fundo, aí é onde eu faço o meu morrinho de areia, para que a planta fique, olha aqui, ó, conseguem ver? Aqui, que tá mais baixo e aqui mais alto. Por que que eu faço isso? Porque daí eu não atrapalho o jogo de olho que a gente tem quando a gente olha dentro do terrário. Quando eu vou olhar dentro de um terrário pronto, que nem aqui tem uma garrafa pronta, eu consigo ver todo o terrário, porque daí o meu olho, ele trabalha todo o terrário, ele consegue ver todo o terrário. E ó, aqui ele também tem uma camada menor aqui e uma camada maior aqui. Esse aqui, ó. Então, eu vou colocando a terra, vou arrumando até eu conseguir chegar numa quantidade adequada para fazer o plantio. E que quantidade adequada é essa? Aquela que eu vejo que é suficiente ali para plantar o musgo, não vai ser, é só encostar na terra, né? Mas a plantinha precisa pelo menos ficar com a raiz dela aqui dentro da terrinha. Então, eu vou arrumar a casinha dela aqui de forma que ela consiga sobreviver aqui dentro por pelo menos ali um ano e meio, aonde eu vou fazer a manutenção desse terrário.
Aí, se precisar, eu coloco mais terra. Eu vou trabalhando com ele. Então, aqui já tá pronta a camada decorativa, já tem a areia. E agora, eu só vou fazer a frente aqui do terrário, colocar um pouco de terrinha, de areia, perdão, de pedrisquinho aqui. Eu gosto de fazer a frente dele antes de colocar as plantas. Mas isso vai de cada um. Para mim, é mais fácil. Primeiro montar todo o cenário e depois pôr as plantas. Mas cada um desenvolve uma técnica que seja mais fácil, né? Ó, eu gosto de colocar primeiro a areinha aqui. Depois eu vou escolher uma pedrinha. Que passe aqui pelo gargalo, né? E que fique bonito ali dentro. Eu normalmente gosto de colocar mais de uma pedrinha. Quem quiser colocar miniatura também, pode colocar. Fica a critério. Eu, particularmente, gosto de terrários bem parecidos com o natural. Parecido com o que você vai encontrar na natureza. No início, eu usava muitas terras coloridas, sempre usei bastante. Não vou dizer que não usei. Isso é onde eu coloquei minha caixinha de sujeira. Usei bastante, mas depois eu fui vendo, cada um ao longo da caminhada vai desenvolvendo a melhor forma. Eu, particularmente, fui optando por tons mais neutros, mais próximos à natureza e fazendo a representação da natureza. É lógico, um cliente às vezes me pede e aí eu faço um terrário com areia cor-de-rosa. Já teve um que eu representei a fachada da loja de uma cliente e a loja era toda rosa, então a gente usou areias aqui cor-de-rosa, porque daí a gente quer retratar aquele local. Mas aqui, quando eu tô fazendo, que é para uma exposição, para feiras, ou mesmo deixar na floricultura, eu faço a opção de terrários mais neutros, porque vai na casa do cliente combinar com qualquer cor de móvel, qualquer estofado que o cliente tenha, parede, pintura. Então, eu opto por cores mais claras. Mas tudo vai do gosto e vai do que o cliente de vocês busca. O musgo é sempre importante deixar quando depois que chega, que faz a limpeza, a gente vai ter uma aula explicando sobre cada tipo de musgo e sobre também como fazer a limpeza dos musgos. Mas sempre deixar ele em caixinhas assim, porque daí ele também fica molhando, fica úmido e a gente não corre o risco de perder o musgo. Porque na natureza tem muitas pessoas que colhem de forma incorreta. Os musgos hoje está sendo cada vez mais difícil encontrar produtores. Eu moro aqui em Joinville e os musgos vêm para mim lá de São Paulo. Às vezes eu encontro aqui próximo. Eu deixei minha tesoura ali. Às vezes eu encontro musgo mais próximos,
mas eu gosto da qualidade de como vem de um fornecedor que eu consegui lá de São Paulo. E chega bem tranquilo, chega muito bem embalado, quase todo limpo esse musgo aqui. Olha que lindo esse musgo. Esse é o musgo fofão. Para quem não conhece, é o musgo fofão. Na minha árvore aqui em casa, eu observei que tá juntando bastante musgo. Tô só observando. Tirei um, fiz um teste. Quero ver se eu consigo aproveitar esse musgo. E o musgo que eu tiro aqui, que eu não utilizo, depois eu uso ele no coquedama. Para também reaproveitar. E assim a natureza não sofrer tanto como ela já sofre, né? A gente tem que fazer a parte da gente. E como amantes da natureza como somos, aí que a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. Tem vários tipos de musgo, a gente vai conversar bastante sobre eles. Eu comecei trabalhando com o fofão. Já fiz muitos terrários sem musgo. Mas o que eu vejo assim é que com o musgo a gente consegue retratar mais a natureza. Ele fica mais parecido, fica mais próximo com o que a gente tem. Por isso eu gosto de usar o musgo. Tem um musgo que eu comecei a trabalhar faz pouco tempo. Eu já faço terrário há 4 anos, mas como eu disse aqui para vocês, sempre trabalhei muito com o musgo fofão. E vim a conhecer agora há pouco tempo. Estou trabalhando com ele, pedi para um fornecedor me mandar para eu ver como ia ser a adaptação dele no terrário, como ia ser as minhas composições com ele. E para ser muito sincera com vocês, estou gostando muito, que é o musgo Rastafari. Ele parece um pinheirinho, uma arvorezinha. Vou pegar melhor aqui para vocês verem, para aparecer bem e vocês conhecerem ele na câmera. Olha que lindo, que brilho, parece uma samambaiazinha. E até eu falei, conversei muito com o meu fornecedor, né, para saber como que eu colocava ele aqui dentro do terrário, porque o musgo fofão, ele é só a gente encostar ele na terra, pronto. Ele já pega, né, e ali ele vive. Até se você for ver ele na natureza mesmo, ele é só encostadinho, ele não tá plantado. E o Rastafari, você tem que fazer um pequeno plantio nele. Então, você planta ele também. Então, tem uma diferença de musgos aí, né? Eu sempre dou uma limpadinha, apesar de já ter feito essa limpeza,
eu ainda dou uma limpadinha, sempre sai alguma mais sujeirinha. Às vezes tem algum musgo que tá amarelinho, aí eu vou lá e tiro. Ou às vezes não, eu quero que aqui dentro fique como ele tá na natureza mesmo, eu vou deixar ele lá. Desculpa, pequeno acidente aqui. A vida como ela é. Olha, eu tô fazendo toda a volta de musgo. E aqui é o fofão. E aqui eu tô começando a colocar Rastafari. Então, nesse cantinho aqui eu ponho Rastafari. Aí, com o palitinho eu faço um buraquinho, abro um buraquinho lá na terra. E coloco ele. Nossa, esse aqui tá lindo, 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 lindo. E aí eu planto ele ali como se fosse uma arvorezinha. Plantadinho. Mas não tá como eu gostaria. Então, eu coloquei muito musgo. Eu vou tirar um pouco desse musgo. Na garrafa é sempre mais difícil de se trabalhar. Porque a mão da gente não chega ali, né? Então, a gente tem que, com o palitinho, você vai arrumando essa terra. Vou diminuir um pouco essa arvorezinha. Ela ficou muito grande ali. E depois não vai ficar legal a hora que eu colocar a fitônia. Que só ele tava tomando todo o espaço ali. Às vezes a gente briga um pouquinho com ele, vai com ele pra lá, pra cá, até dar certo. Quando a gente acha o lugarzinho certo para ele ficar, a gente deixa. A natureza escolhe também onde ela quer ficar, né? Olha que lindo. Deixa eu apagar aqui.
Agora a gente vai colocar as plantinhas aqui, as fitônias, né? A gente trabalha com verde. As fitônias são ótimas para trabalhar, porque elas têm de várias cores. Eu vou dizer para vocês que particularmente eu gosto mais das vermelhas. Eu acho que elas ficam mais bonitas no terrário, chamam mais a atenção. Então, eu gosto, mas isso é uma preferência minha, das fitônias vermelhinhas. Olha só que lindas. Essa cuia tava bem cheinha, mas essa semana eu fiz bastante terrário. Aí ela já diminuiu. Eu tiro as folhinhas de baixo, que não tão bonitas, que já estão passando. No normal, a gente até poderia deixar, mas para que não dê manutenção muito rápido, eu tiro. Vai dar menos trabalho para o cliente. Ele vai conseguir curtir mais tempo esse terrário antes de vir para manutenção. Mas a fitônia, eu planto ela literalmente aqui dentro, faço um buraquinho e planto. Só finalizar aqui. E já mostro para vocês como ficou. Essa aqui tá brigando um pouquinho para ficar lá, mas é assim mesmo. Acontece isso. E a gente, com paciência, vai indo até que a gente coloque. Vou colocar um pouquinho de musgo ali, que tá faltando. Olha só. Tá vendo aqui? Tá faltando um pedacinho, um pouquinho de musgo aqui. Vou colocar só um pouquinho de musgo ali, já dá pra finalizar. Agora, que você sempre tem que observar
É o toquezinho final, né? Eu ajeitar as pedrinhas. Ver se ela tá bonito. Eu abaixei a terra ali. E nem vai precisar colocar o musgo. Ele ficou. Agora a gente vai fazer a rega. A água também eu deixo tampada, para evitar principalmente o mosquito da dengue. E aí eu rodo todo o terrário. Normalmente na garrafa aqui são 10 ml. Para que a terra fique toda úmida. Aí depois ele vai fazer a chuvinha, vai fazer tudo acontecer. Uma coisa que facilita depois que molha é conseguir arrumar o musgo. Fica mais fácil de arrumar aqui dentro quando molha. E esse então é nosso terrário na garrafa, que a gente pode contribuir para que a natureza perca menos, né? Que vá mais objetos para o lixo sem reaproveitar. Então a gente pode dar uma nova vida para essa garrafa que ia ser jogada fora. Então a gente dá uma nova vida para ela e deixa ela encantar a casa de um cliente. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse e-book que eu tenho com venda exclusiva pela plataforma da Hotmart, Como Criar Seu Próprio Terrário. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para ele. Nele eu explico tudo, material, as ferramentas, as plantas, tudo que você precisa para poder construir seu próprio terrário. E aí eu explico passo a passo cada parte para você conseguir fazer um lindo terrário. Eu explico o que é um terrário, o recipiente certo, as plantas para você colocar no terrário, os materiais, as ferramentas, como você montar. Aqui vai várias dicas. Cuidados com a manutenção é muito importante para você conseguir fazer a manutenção do seu terrário. Algumas inspirações que eu trago aqui são terrários que eu já fiz. Alguns eu tenho aqui comigo na minha casa, outros eu já vendi. Depois, várias outras informações que vocês precisam saber sobre como, o que precisa fazer. Então, ele é um e-book bem completo que vai ensinar passo a passo para você criar o seu terrário. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, ele é venda exclusiva pela plataforma Hotmart, tá bom? Se você quiser adquirir, é só clicar no link e já te leva direto lá na parte de pagamentos. Dá para você ver também toda a orientação, tirar dúvidas também do link do e-book, tá bem? Fico à disposição também nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre ele. Ah, não esquece de contar ali nos comentários se você já fez o seu primeiro terrário, se você gostou dessa aula, o que você gostaria de ver por aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês as experiências, tá bem? Ah, e a tampinha aqui eu também reaproveito. Esqueci de mostrar para vocês. Tampinha de vinho, rolha, né? De vinho. E aí eu reaproveito também para colocar aqui no terrário. Tá bem? Até a próxima aula.